jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa comunidade de oração desta segunda-feira, dia 3 de novembro, depois de vivenciarmos as alegrias da solenidade de Todos os Santos, também aquele momento de saudade, aquela lembrança gostosa que nós fazemos dos nossos entes queridos que já partiram, que já se encontram junto de Deus. Tudo isso é motivo de nós fortalecermos a nossa fé. Sabemos muito bem sobre a brevidade da vida, por isso que o momento em que nós somos chamados a vivenciar a nossa fé, a amar, a perdoar, a fazer tudo aquilo que o Senhor nos indica por meio de sua palavra, é no agora da vida da gente. Então, certamente, é o momento da gente também refletir, pensar, rezar e colocar a nossa vida diante da graça do Senhor, para que sejamos sempre corajosos para vivenciarmos as alegrias do reino e também os desafios aos quais nós somos chamados. No dia de hoje nós nos alegramos com o aniversário do Tiago Tapias, da Ana Marisa Sten França, da Marilda Portela e da Lenilza Alcântara. O nosso abraço, o nosso carinho a cada um e a tantos outros que fazem aniversário, a você que reza pela saúde de um parente, a você que reza por alguma dificuldade, que tudo isso chegue ao coração bondoso do nosso Deus. A necessidade de formar as mentes para um novo espírito de paz. Acautelem-se os homens de julgar suficiente a confiança nas tentativas de alguns, sem cuidar da própria mentalidade. Pois os chefes de Estado, fiadores, que são do bem comum da própria nação, igualmente promotores do bem comum mundial, dependem muitíssimo da opinião e da mentalidade das multidões. Nada lhes aproveita insistir na construção da paz, enquanto sentimentos de hostilidade, desprezo ou desconfiança, ódios raciais e ideologias obstinadas dividem os homens em campos opostos. Daí a urgência máxima da reeducação da mentalidade e da nova inspiração da opinião pública. Os que se consagram à obra da educação, em particular da juventude, ou à formação da opinião pública, considerem como seu dever mais grave inculcar no espírito de todos novos sentimentos pacíficos. Nós todos temos de transformar nossos corações, abrindo os olhos sobre o mundo inteiro, e aquelas tarefas que todos juntos podemos cumprir para o feliz progresso da humanidade. Não nos engane falsa esperança, pois sem abandonar as inimizades e os ódios, e sem concluir no futuro pactos firmes e honestos de paz universal, a humanidade que já se encontra em situação muito crítica, apesar de dotada de ciência admirável, seja talvez fatalmente levada ao momento em que outra paz não experimente senão a horrenda paz da morte. A Igreja de Cristo, porém, ao pronunciar estas palavras, colocadas no meio da angústia deste tempo, não abandona sua firme esperança. Sempre de novo, oportuna e inoportunamente, repete a nosso tempo a mensagem apostólica. Este é o tempo propício para se converterem os corações. Este é o dia da salvação. Para construir a paz, é antes de tudo imprescindível extirpar as causas de desentendimento entre os homens. Estas alimentam a guerra, sobretudo as injustiças. Não poucas provêm das excessivas desigualdades econômicas, bem como do atraso em lhes trazer os remédios necessários. Outras surgem do espírito de domínio, do desprezo das pessoas e investigando as causas mais profundas da inveja, da desconfiança, da soberba e de outras paixões egoístas. Como o homem não suporta tantas desordens, resulta que mesmo fora dos tempos de guerra, o mundo é constantemente perturbado por rivalidades entre os homens e por atos de violência. Estes mesmos males infestam as relações entre as próprias nações. Por isso é de absoluta necessidade, para vencer ou prevenir e coibir as violências desenfreadas, que as instituições internacionais desenvolvam melhor
e reforcem sua cooperação e coordenação e se estimule incansavelmente a criação de organismos promotores de paz. Isso, meus amados irmãos e irmãs, do Concílio Vaticano II, da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje. Vocês observarem, mais de quase 60 anos do concílio, e essas palavras ressoam de modo tão atual para nós, visto que nós estamos constantemente, nosso Papa Leão XIV tem dito muito isso, nessa luta pela paz, pela igualdade, pela paz entre os povos, para relações sadias, para que nós não nos vejamos como inimigos. Então nós queremos rezar neste dia pedindo ao Senhor a paz, toda a sorte de bênçãos, para que as nossas relações de fato sejam relações humanizadoras. Para a nossa reflexão no dia de hoje, nós temos o Evangelho de Lucas no capítulo 14, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim, meus amados, este trecho que nós ouvimos é aquele que na sexta-feira nós já refletíamos, quando Jesus curava o hidrópico e, sendo convidado à festa, convidado a jantar na casa dos fariseus, de um fariseu, ele continua a falar sobre a necessidade dessa interação e, sobretudo, dessa acolhida aos menos favorecidos. Aqui, meus amados, nós temos uma realidade que talvez nós poderíamos dizer assim, olha, talvez uma realidade muito romântica, né? Talvez quase como que uma utopia, convidar aqueles que não podem nos dar nada, não podem retribuir. Nesse mundo do câmbio, do comércio, cada vez mais é urgente que as nossas comunidades vivenciem essas relações de generosidade, essas relações às quais todo mundo encontra o seu lugar. Uma coisa que é muito característico, sobretudo em algumas comunidades, é que algumas pessoas sempre têm o mesmo lugar para sentar. Sempre se assentam e se acomodam no mesmo banco, na mesma fileira, e às vezes, quando tem mais pessoas, e aí um exemplo muito claro, quando nós vivemos as solenidades, grandes festas, em que geralmente comparecem mais pessoas, essas pessoas ficam sem o seu lugar, e às vezes acabam tendo que sentar em outros lugares, se desacomodar, se desinstalar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais nós formamos comunidade, mais espaço nós devemos abrir. Sobretudo para aqueles que são os preferidos do reino, para aqueles que são, poderíamos dizer, o motivo de sermos igreja. Jesus, ele vai ao encontro daqueles que estão fora, muitas vezes, da convivência, para trazê-los de volta para o centro. Essa deveria também ser a missão nossa, enquanto Igreja de Cristo Jesus, trazer mais pessoas. Só que uma coisa é muito importante, meus amados, nunca falta lugar. Sempre temos lugar para aqueles que desejam formar comunidade. E aí, por muitas vezes, nós devemos sair do nosso lugar para que outros possam se achegar e se assentar. Eu acho tão bonito quando eu vejo na vida da comunidade pessoas se desinstalando para poder acolher bem aquele que chega. Seja um idoso, seja uma grávida, seja de repente alguém com alguma necessidade especial, e aí não abre mão e não se furta de sair para que o outro chegue. Esse é um movimento muito simples, e às vezes assim, ao padre, mas é um movimento de boa educação. Não, esse é um movimento evangélico, porque todos podem e devem ser acolhidos. E nós deveríamos fazer isso com mais constância, talvez até com mais ousadia, de modo revolucionário, para que ninguém fique de fora do banquete do reino de Deus, porque no banquete do reino todos nós temos o nosso lugar. Então vamos pedir no dia de hoje que nós sejamos estes que se desinstalam, que saem, mas não na ótica da retribuição, mas sobretudo da acolhida evangélica, do mesmo modo com que o nosso Cristo nos acolhe em seu infinito amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos aqui novamente. Até lá.
por